Neste vídeo, nesta narrativa, embarcaremos na trajetória complexa e comovente de Sara, esposa de Abraão, uma mulher desafiada pelo peso da esterilidade e da idade avançada, em uma época que não existia recursos refinados da medicina e onde a descendência era tudo. Embora casada com um homem de profunda fé e visionário, Sara luta em silêncio contra suas próprias incertezas, dúvidas, e o desejo insatisfeito de ter um filho. Quando Abraão recebe uma promessa divina de que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas no céu, um novo caminho se abre para o casal. A história já vai começar. Enquanto isso, faça sua inscrição no canal, ative as notificações e após findar o vídeo compartilhe para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Na terra de Ur dos Caldeus, Sara vivia uma vida confortável, cercada pela segurança e a riqueza de sua família. Casada com Abraão, um homem respeitado e próspero, ela acreditava que sua vida seguiria o curso tranquilo e previsível das gerações que a antecederam. Mas, em meio à serenidade, Sara sentia uma inquietação que não sabia explicar, como se seu coração pulsasse em um ritmo estranho ao da cidade em que vivia. E foi em meio a essa inquietação que a vida dela e de Abraão tomou um rumo completamente inesperado. Certa noite, Abraão entrou na tenda com um brilho nos olhos, como se houvesse visto algo além do mundo visível. Ele contou a Sara sobre o encontro com o Deus Altíssimo, que lhe prometera uma nova terra e descendência tão numerosa quanto as estrelas no céu. As palavras de Abraão causaram em Sara uma mistura de espanto e incredulidade. A ideia de deixar tudo o que conheciam para seguir a promessa de um Deus até então desconhecido era, para ela, tão fascinante quanto assustadora. Ao mesmo tempo, em seu íntimo, Sara sentia uma faísca de esperança que há muito parecia apagada. Sara sabia que não tinha filhos, e essa era uma das suas maiores tristezas. Em uma sociedade onde o valor de uma mulher era, em grande parte, medido pela sua capacidade de dar à luz, a esterilidade de Sara era um fardo que carregava em silêncio, embora às vezes a angústia tomasse a forma de lágrimas discretas na calada da noite. Mas, ao ouvir as palavras de Abraão sobre a promessa divina, uma esperança tímida começou a brotar. Quem sabe, talvez, Deus estivesse preparando algo além da compreensão humana, algo que transformaria sua dor em alegria. A jornada foi exaustiva. Abraão, Sara, e todos os que os acompanhavam partiram em uma longa travessia, atravessando desertos, montanhas, e cidades desconhecidas. A cada nova paisagem que se abria diante de seus olhos, Sara se sentia desafiada, como se cada passo fosse uma prova de sua fé e resistência. A promessa de Deus soava cada vez mais distante conforme o tempo passava e sua esperança de ter um filho diminuía, mas Sara ainda permanecia ao lado de Abraão, firme e silenciosa. Em meio ao deserto, Sara começou a questionar o sentido daquela jornada. Ela via Abraão se manter firme na fé, orando e levantando altares para o Deus que os guiava, mas, em seu íntimo, ela sentia dúvidas que não ousava compartilhar. Será que sou eu o obstáculo para o cumprimento da promessa? Perguntava-se. Será que Deus nos chamou, mas me vê como uma barreira para realizar seu plano? Era difícil entender como poderia ser mãe de nações, quando seu ventre permanecia vazio, como um campo seco e árido. Certa tarde, enquanto descansavam em um oásis, Sara, perdida em pensamentos, observava as outras mulheres que carregavam seus filhos no colo. Ela as via sorrindo e conversando, e sua alma doía ao se imaginar jamais sentindo o calor de um filho contra o peito. Ainda assim, sua lealdade a Abraão a impulsionava a seguir adiante, mesmo sem saber o destino exato da promessa. E foi em uma noite silenciosa, sob um céu estrelado, que Sara ouviu a voz do Eterno. Não era uma voz audível, mas um sussurro suave que ressoava em seu coração, como se o próprio Deus estivesse falando diretamente com ela. Confia em mim,
Sara. Tua história não termina no deserto, e tua dor será transformada em alegria. Essas palavras ecoaram em sua mente, mas, ao mesmo tempo, pareceram-lhe inatingíveis, como um sonho que se dissipa ao amanhecer. Sara enfrentou uma batalha interna entre a fé e a razão. Por um lado, queria crer que Deus a usaria para cumprir sua promessa a Abraão. Por outro, a realidade de sua idade avançada e o peso da esterilidade a puxavam para a descrença. No entanto, algo naquela voz misteriosa lhe deu forças para continuar. A promessa de que sua dor teria um propósito a sustentava em momentos de maior desânimo, e ela decidiu que seguiria a jornada ao lado de Abraão até o fim, independentemente do que o futuro trouxesse. Sara é uma figura central na história de Abraão e na narrativa da fé, pois ela representa a própria esperança desafiando o impossível. Aos olhos de sua época, Sara enfrentava uma condição devastadora e a esterilidade. Em uma sociedade onde a herança familiar, a continuidade do nome e o status da mulher estavam profundamente ligados à maternidade, Sara sentia o peso dessa realidade. No entanto, Deus fez uma promessa a Abraão, uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação, de que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. Essa promessa, no entanto, parecia contradizer a condição de Sara, o que a deixou em uma luta constante entre a crença e a dúvida. Aos 90 anos, já muito além da idade típica para a maternidade, Sara questionava como poderia ser a mãe das gerações prometidas. Sua frustração a levou a sugerir que Abraão tivesse um filho com Agar, sua serva. Esse filho, Ismael, nasceu, mas a promessa divina não era sobre ele. Deus reiterou a Abraão que Sara seria a mãe do filho prometido, trazendo um ar ainda mais misterioso e sobrenatural para a promessa. Anos depois, a promessa de Deus se cumpriu de forma milagrosa. Sara concebeu e deu à luz Isaque. Com ele, a esperança de uma linhagem divina foi renovada. Isaque tornou-se o pai de Jacó, e Jacó, posteriormente, teve 12 filhos que formaram as 12 tribos de Israel. Dessa maneira, o descendente de Sara, Isaque, deu início a uma linhagem que se tornou o povo de Israel, o povo escolhido. Milhares de anos depois, Abraão é conhecido como o pai da fé não apenas para os judeus, mas também para cristãos e muçulmanos. A descendência de Abraão, assim, não foi apenas física, mas espiritual, abarcando milhões de pessoas ao redor do mundo. A história de Sara e Abraão exemplifica a persistência da fé frente ao impossível e é um lembrete da confiança inabalável no cumprimento das promessas divinas. Sara, com sua vida e sua descendência, tornou-se mãe de uma nação que influenciaria o mundo por séculos, deixando um legado que atravessou gerações e continua a inspirar a humanidade.